Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para mais uma EBD Online. E desde já queremos convidar você para a EBD Online, que é uma bênção. E mais um domingo estamos aqui para mais uma lição maravilhosa. Estamos dando continuidade a esse tema do trimestre, que é questões difíceis do nosso tempo. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos com a nossa 7ª lição, que trata do assunto catástrofes naturais. Vamos tratar desse assunto, que é uma bênção. Estamos apenas com 2 tópicos, a qual vamos discorrer durante a aula. O nosso texto base, ele diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, versículo 7. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 7, 8 e 29, e Lucas, capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 13. Não vamos ler, mas os irmãos anotem aí e acompanhem na Bíblia. Como falamos, hoje vamos tratar sobre este tema, sobre catástrofes naturais, que vamos ver que, além dos acontecimentos naturais, mas também trata-se dos anúncios da vinda de Cristo que o Senhor falou ali no capítulo 24, no sermão profético do capítulo 24. Amém? E o nosso primeiro ponto, ele nos traz o conceito. Você sabe o que é uma catástrofe natural? O nosso comentarista, ele diz aqui, a catástrofe natural é um fenômeno da natureza que geralmente provoca uma grande destruição material, mortes e até alterações na superfície terrestre. E quando nós falamos de catástrofes naturais, tem algumas mais comuns, como, por exemplo, terremotos, que observamos que é o movimento de umas placas terrestres, que são sétios, que é chamado de placas tectônicas, que essas placas, quando movimentam, então desprendem muita energia e provoca esses abalos, que é chamado de abalos sísmicos. E o ponto mais forte, que é chamado de epicentro, onde é o ponto mais forte desses abalos. E nós vamos ver que existe, como falamos a princípio, 7 placas tectônicas. O nosso Brasil tem um privilégio, o nosso país, que ele fica no meio, ele não fica na borda ou entre placas, como é o caso de alguns países, que por essa razão há terremotos constantes. Depois nós vamos detalhar sobre a questão dos sinais de Cristo no próximo tópico. Outra catástrofe natural comum são os maremotos, que algumas pessoas chamam de tsunami, que o que muda somente o conceito, o sentido etimológico da palavra, mas o maremoto, ou tsunami, são ondas gigantescas que avançam para a costa, para o litoral, numa velocidade extrema, numa grande velocidade, e por ela se deslocar em grande velocidade, quando ela vai chegando próximo ao litoral, ela forma uma grande onda e isso traz catástrofes tremendas. Inclusive, em alguns lugares houve milhares de mortes com alguns tsunamis. E o tsunami também é provocado através dos movimentos das placas tectônicas dentro do mar. E esse abalo, como falamos, ele desprende uma grande quantidade de energia, e essa grande quantidade de energia ela provoca essas ondas em grande velocidade, e quando chega no litoral, ela numa linguagem comum, ela estoura e provoca aquela grande destruição. Nós temos também furacões, que são ventos em altas velocidades, que é provocada por questão de pressões baixas, devido a algumas temperaturas aproximadamente 26 graus, normalmente eles formam dentro do mar, e quando essas pressões baixas encontram-se com as temperaturas altas, as pressões baixas de temperaturas baixas encontram-se com essas pressões altas, as pressões baixas com a temperatura alta, provoca esses furacões, esses ventos em grande velocidade, que é medido em quilômetro por hora, ventos que chegam a 150, 200 km por hora, o que causa grande destruição, sai
provocando destruições terríveis e chegando até a matar pessoas. Existem alguns que é a questão de seca, como nós conhecemos aqui na América do Sul, alguns fenômenos chamados El Niño, que provoca grande seca, mas os que causam mais impacto são esses três que nós falamos. Amém? Quando nós passamos para o segundo ponto, ele fala sinal da volta de Cristo, que inclusive foi o nosso texto base. O nosso comentarista aqui diz o seguinte: alguns podem pensar como tudo isso está acontecendo. Eu ainda mais não me dei conta do que a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. Nós falamos a princípio que Jesus, quando estava ali com os discípulos, quando ele relata ali o sermão profético no capítulo 24, observamos que Jesus ele está dentro do templo, o que nos leva a entender que está junto com os discípulos olhando toda aquela maravilha da engenharia, que é o templo. Quando eles saem, os discípulos fazem a pergunta e Jesus diz primeiro que tudo aquilo vai ser destruído, não restará pedra sobre pedra. E os discípulos eles fazem a pergunta, né? Quando serão essas coisas, que é a destruição do templo e os sinais da vinda de Jesus Cristo. E Jesus ele começa a relatar, conforme o texto, o versículo que nós lemos aqui no capítulo 24, versículo 7, que diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Quando nós observamos Lucas, ele detalha mais um pouco no capítulo 21, ele diz aqui: se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-os à presença dos reis e governadores. E vos acontecerá isso para testemunho. Lucas ele já fala de sinais no céu. E aqui Jesus mostra que esses acontecimentos eles virão como sinais da sua vinda. Nós observamos que desde o princípio houve esses sinais. Nós falamos aqui sobre terremotos, onde na era moderna, o maior terremoto foi em 1960, no Chile, esse terremoto chegou a uma escala de 9,5, que é uma escala que vai até 10, chegou de 9,5, causando grandes destruições. A própria Bíblia, no capítulo 1, versículo 1 de Amós faz referência a um terremoto em Israel. Da mesma forma, Zacarias, no capítulo 14, versículo 15, ele faz menção também a esse terremoto, que diz, falando que foi nos dias de Acais. Então nós percebemos que sempre houve terremotos. Inclusive, os arqueólogos encontraram evidências realmente que ocorreu esse terremoto em Israel. Então sempre houve terremotos, maremotos, esses sinais. Mas o que é que nos chama a atenção? É dois pontos que nos chamam a atenção como sinal de Cristo. Primeiro, são terremotos que acontecem em lugares que não são costumeiros acontecer. Nós falamos há pouco agora do Brasil, que o Brasil ele está em cima da placa tectônica. E o Brasil, pelos conceitos de geologia, não é para haver terremoto, mas constantemente nós testemunhamos terremotos, abalos aqui no Brasil. Constantemente há terremotos que, por regra, não deveria acontecer. Então isso mostra, quando Jesus diz, haverá terremoto em vários lugares. Quando a Bíblia fala em vários lugares, não naqueles lugares específicos, como que, de forma natural, alguns países, alguns locais já têm, naturalmente, já é comum ter terremoto, como aqui na América do Sul nós temos o Chile. Japão é outro local que tem muitos terremotos. Por quê? Porque estão entre placas tectônicas. E aqui no Brasil não é comum, mas houve constantemente, já presenciamos testemunhos e relatos de pessoas que sentiram abalos aqui no Brasil.
E outras questões são abalos que vêm de forma tremenda, extraordinária, de forma, vamos usar esse termo, exagerada, como aconteceu esse do Chile de 1960, que chegou próximo à escala máxima, de uma escala de 0 a 10, ele chegou a 9,5, que é chamada escala Richter. Imaginemos. Então, o que nos chama a atenção também são acontecimentos que irá abalar o mundo. Nós estamos frequentemente aqui, em alguns lugares aqui no nosso Brasil, também a acontecer furacões, constantemente, que também não era comum nós presenciarmos ventos de 150 km por hora, 120, 180 km por hora. E isso vem acontecendo. Então, isso mostra os sinais da vinda de Cristo. Esses sinais que cada dia estão mais frequentes, mostrando, porque quando nós observamos os sinais, não são apenas os sinais de catástrofes naturais, mas nós estamos tratando desse assunto. Existem outros sinais, mas estamos tratando desse assunto. E a Bíblia faz questão, em vários relatos, de mostrar que haverá sinais no céu. As potestades do céu, os poderes serão abalados como sinais da vinda de Cristo. Tudo isso para que as pessoas entendam que a palavra de Deus, dia a dia, estão se cumprindo. Para nós crentes, nós cristãos, já estamos aguardando para hoje, para ontem, a volta de Cristo. Então isso não serve de sinais para nós, muito embora que serve para que a nossa fé seja mais fortalecida, porque entendendo que, à medida que acontece mais catástrofes naturais, mais terremotos em lugares que não são comuns, mais acontecimentos que chega a impactar a superfície da Terra, isso mostra que a palavra de Deus está se cumprindo. Então o motivo é esse, isso fortalece a nossa fé, mas para os incrédulos serve como sinal e alerta, para que entendam que a palavra de Deus ela é fiel. E Deus ele vem buscar brevemente a sua igreja. O próprio Senhor Jesus, ele diz na sua palavra que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Ou seja, tudo que está escrito irá acontecer. É semelhante, quando nós falamos de sinais, é semelhante ao que a Bíblia fala de guerras, que diz que haverá guerras, como nós vamos observamos aqui no texto. Sempre houve guerra, desde o início do mundo até os dias odiernos. Sempre vai haver a guerra. Mas quando a Bíblia fala como sinal, são aquelas guerras que irão abalar o mundo, como fala de rumores de guerra. E atualmente nós estamos vivendo um rumor de uma terceira guerra mundial, onde as maiores potências mundiais estão aumentando o seu poder bélico e principalmente recorrendo a armamentos nucleares, a armas nucleares. Isso tudo são rumores de guerra que mostram que a volta de Cristo está próxima. Quando fala de fome, sempre houve fome sobre a terra. Inclusive, nós vemos relatos na Bíblia Sagrada que o povo de Deus passou por situações difíceis, passou por fome, na época que foram sitiados, sitiados por algumas nações, mas mesmo depois, o livro daquele historiador Flávio Joséfo relata que o Israel passou por grandes fomes, mas hoje o mundo está voltado para duas nações que são a Índia e a China, que se essas duas nações tiver um consumo per capita de alguns alimentos que tem nos países de primeiro mundo, não tem local no mundo que consiga produzir tanto alimento. Então, nós percebemos que alimento será artigo de luxo. Então, são coisas como essa, assim são os acontecimentos que vêm ocorrendo na natureza. Dia a dia são rumores, são acontecimentos, cientistas que dizem que alguns meteoros vêm em direção à Terra, isso pode causar um impacto muito grande e destruição em massa de grande parte da população, porque não toda população. E existe... Não lembro agora se é no Oceano Índico ou Pacífico, que tem um grande vulcão
que se esse vulcão ele romper-se algumas paredes desse vulcão e cair sobre o mar, vai criar ondas gigantescas, chegando a atingir até as costas aqui do litorâneo do Brasil e da América Latina. Então, todos esses acontecimentos, as pessoas estão apreensivas com relação a esses acontecimentos, mas nós que somos crentes, somos cristãos, nós entendemos que todos esses acontecimentos são sinais da vinda de Cristo. E entendendo que a Bíblia diz que Deus, ele trabalha até agora e tudo se sustenta pelo poder da sua palavra. Tudo está no controle de Cristo. Mas para que a sua palavra se cumpra, no tempo determinado irá acontecer coisas terríveis, que a humanidade vai se espantar. Mas a igreja do Senhor está firme na presença do Senhor, só aguardando a vinda do Senhor. Porque quando os dias difíceis virá, que nós vamos alcançar parte desses dias difíceis, mas os dias terríveis, piores quando vir, a igreja vai estar gozando das benesses do Senhor no céu, recebendo os galardões no tribunal de Cristo e participando da festa de casamento, das bodas do Cordeiro, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, meus queridos irmãos, desde já queremos agradecer a todos vocês, agradecer aos nossos irmãos que nos têm confiado esse trabalho, vocês que de bom grado sempre estão privilegiando esse trabalho da EBD Online, que é feito com o intuito de atingir aquelas pessoas, os professores, para dar mais um apoio às lições, e aquelas pessoas que, por motivo superior, não podem se deslocarem até a igreja e têm o privilégio de participar desse trabalho. Amém? Então, que Jesus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.